E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company, a história de tudo. Agora mais uma aula para vocês aí de pré-ENEM, ensino médio fundamental. Hoje nós vamos tratar justamente sobre a Idade Média. Isso mesmo, a Idade Média, tá ok? Nós vamos falar desse período histórico entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. E nós vamos falar daquilo, o cavaleiro, o castelo, isso mesmo. Não existia dragões, mas tudo bem, essa parte a gente aí pula. Compreenderam? Eu quero que vocês saibam que a Idade Média, ela vai do século V ao XV. São 1000 anos de Idade Média. E a Idade Média, galera, divide-se em Alta Idade Média, ou seja, o começo da Idade Média, que vai do século V ao X, olha lá. Então a Alta Idade Média, ela vai do século V ao X, tá ok? A Idade Média tem 1000 anos, do século V ao XV, e divide-se em Alta Idade Média, que quer dizer alta, quer dizer começo da Idade Média, que vai do século V ao X, e Baixa Idade Média aí. Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV. A Idade Média tem como marco inicial a queda do Império Romano do Ocidente, no século V. E tem como marco final a queda do Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, que nós veremos na outra aula. Compreenderam? Então são 1000 anos de Idade Média, que se divide em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Tradicionalmente, a história se prende na Idade Média europeia, mas no mundo estava acontecendo outras coisas. Aqui nas Américas estava surgindo o Império Azteca, estávamos tendo o auge do Império Maia para sua decadência, compreenderam? Já existia o Império Chinês, sabe como é que é? Então no mundo aconteciam outras coisas. E aí a gente estuda a Idade Média europeia, porque será a partir dela que nós teremos o nascimento do capitalismo, que é o sistema global. Ficou clara essa questão? Tá ok? Porque a Alta Idade Média, do século V ao X, ela tem um perfil. E a Baixa Idade Média vai ter um perfil completamente diferente um do outro. Então, nesse momento, nós vamos estudar aqui a Alta Idade Média, que tem as suas características, porque as características da Baixa Idade Média são outras que nós veremos. Vamos lá. Então aqui, galera, nós temos a Alta Idade Média aí, ó. A Alta Idade Média, que como eu já disse, vai do século V ao X. Da queda de Roma, começa a sua história, ao século X, onde nós teremos as cruzadas, que vai dar início à Baixa Idade Média. Qual é um dos pontos mais importantes da Alta Idade Média? Isso mesmo, o famoso feudalismo aí, ó. O famoso feudalismo, o sistema feudal. Compreenderam? É isso aí. E o feudalismo, da onde vem a palavra feudo? Né? O que é um feudo? O que é um feudo? Né? O que é um feudo? Um feudo, galera, é um bem. Isso é um bem. É um bem material. Podemos dizer isso aqui, ó. O feudo é um bem material. Tá? Seria em latim, em Roma, beneficium. Tá? O feudo seria o beneficium. Você ganhar um objeto, você ganhar um bem. Tá? No mundo germânico, já que a Idade Média vai ser a mistura dos bárbaros germânicos com os romanos, devido à queda do Império Romano do Ocidente, os bárbaros vão invadir Roma e vai misturar as duas sociedades, a sociedade romana e a sociedade bárbara germânica, e terá elementos das duas sociedades. Nesse momento, o feudo quer dizer bem material em bárbaro germânico, tá ok? E, no caso do latim, seria o benefício. Então, o que é um feudo? Um bem material. Então, a enxada é um feudo, a pá é um feudo,
Compreenderam? A vaquinha é um feudo, a vaquinha é um feudo, porque ela dá leite, ela produz. Só que a Idade Média é uma idade rural, porque as pessoas com a queda de Roma fugiram das cidades para o campo. Aconteceu um êxodo urbano em Roma. Eles partiram para os campos para se protegerem nas terras, olha só, que nós veremos aqui a formação do feudo. Então, nesse momento, se a Idade Média é a idade rural, galera, qual é o maior bem do campo? A terra. Por isso que se convencionou a chamar a terra de feudo, tá ok? A terra de feudo e o sistema de feudalismo. É isso aí, ó. Compreenderam? Essa é a ideia. E aí, em suas características gerais, tá ok? Gerais, se alguma prova no Enem, alguma prova no seu ensino médio, fundamental, vier perguntar, concurso público, vier perguntar o que é o feudalismo em linhas gerais, em formas gerais, você pode responder que ele seria um sistema político descentralizado. Um sistema político descentralizado. Por que isso? Porque cada senhor feudal vai mandar em seu feudo. Ele vai criar as próprias leis do seu feudo, tá ok? Ele vai mandar dentro daquele feudo. Você não tem um imperador, você não tem uma instituição que manda, tá entendendo? Vamos pegar como exemplo aqui. Por que é um sistema político descentralizado? Porque você tem um feudo aqui, como fosse o seu município, e o município vizinho, outro feudo. Compreenderam? É como tivesse assim, aquele prefeito, ele mandasse naquele feudo ali, naquele município, o outro prefeito naquele município, mais ou menos isso mesmo. E aí, você tinha leis, tá ok? Que era daquele feudo, e as outras leis daquele feudo. Cada senhor feudal mandava em seu feudo. Por isso é um poder político descentralizado, é característica do feudalismo. Com uma economia de subsistência e a monetária. Ou seja, a economia feudal tem como característica uma característica de subsistência. Cada feudo produzia para si próprio. Compreenderam? Cada feudo produzia para si próprio. Não tinha a comércio. Tá? Tanto que é uma sociedade amonetária. Eu estou falando de que período, galera? Alta Idade Média. Lá na Baixa Idade Média, quando nasce o burgo, são outras situações, outros 500, tem nada a ver. Nós estamos falando de Alta Idade Média, estamos falando de surgimento de feudalismo. Então vamos separar muito bem Alta Idade Média e de Baixa Idade Média. Sua prova perguntou, na Alta Idade Média tem comércio, tem moeda? Não. É uma economia de subsistência, cada feudo produz para si próprio, e é uma economia monetária, sem moeda. Por quê? Porque não compensava um feudo fazer negócio com outro. Não tem conservantes, não existe geladeira, as estradas estão abandonadas, então quem tentava trocar produto era roubado. Compreenderam? Um feudo até podia ajudar o outro, mas nem um escambo direito acontecia na Alta Idade Média, do século V ao X, nem um escambo direito acontecia. E a economia era monetária. Por quê? Porque aquelas moedas de ouro, de prata em Roma, elas foram derretidas e transformadas em bracelete, em anéis, em tronos, em cedros, em coroas. Olha lá. As coroas dos reis medievais. Só que o rei medieval não é absolutista. O rei medieval, ele simplesmente é um chefe militar, que nós veremos como isso vai acontecer. Então, né, para Roma, para o Império Romano, o ouro, a prata era moeda. Era moeda. É tanto que o imperador romano usava um ramo de louro na cabeça. Né? Ou você tem um mato, o cara usa um mato na cabeça. Tá entendendo? Ele não usa coroa. Essa é uma ideia que surge aqui, da Alta Idade Média, e depois os reis vão manter isso aí. Compreenderam? Então você tem uma economia de subsistência e a monetária, com uma sociedade estamentada aí, ó. Uma sociedade estamentada. Ou seja, o cara nasceu nobre, morre nobre. Nasceu camponês, morre camponês. Por quê? Porque Deus quer assim. Isso mesmo, nós vamos entender por quê. Porque Deus quer assim. E tendo como religião
o cristianismo católico aí, ó. O cristianismo católico. Então, se sua prova perguntar, em linhas gerais, tendo considerações gerais, o que é o feudalismo? O feudalismo é um sistema político descentralizado, com uma economia de subsistência monetária, tendo uma sociedade estamentada e como principal religião o cristianismo católico. Ficou claro aí? Tranquilo? Porque agora nós vamos mergulhar nos pontos políticos do feudalismo para entendermos por que ele era um sistema político descentralizado. Então, nesse caso aqui, nós podemos pegar os pontos políticos aí do feudalismo. Vamos mergulhar por que é um sistema político descentralizado. Então, a nossa pergunta é: como surgiu o feudo? Olha lá. Como surgiu o feudo? Nós temos três formas, galera, para surgir o feudo. Uma seria romana, com o chamado colonato. Outra seria germânica, dos bárbaros germânicos, que seria o comitatus. O comitatus. E a terceira seria a igreja. A igreja com doação de terras. É isso mesmo. A igreja na Idade Média ela vai doar terras. Porque a gente tem aquela visão do fim da Idade Média e do início da Moderna, com a Reforma Protestante, a formação dos Estados Nacionais, que a igreja quer terra. No início da Idade Média vai ser o contrário, a igreja vai dar terra. Ué, professor, mas por que isso aí? Galera, a Igreja Católica nasceu em Roma. Quando o Império Romano caiu o Império, caiu o Senado, caiu a Pretoria, caiu a Questoria, caiu aqueles órgãos tudo. A única instituição que sobrou do Império Romano foi a Igreja. A Igreja herdou todas as terras de Roma, porque os membros da Igreja faziam parte da administração pública, política romana também. Então os bárbaros começaram a invadir Roma, e a igreja viu nos bárbaros, tá ok? Pessoas a serem convertidas ao cristianismo. Então, em meio àquele porradeiro, a igreja chega e fala: calma, que isso? Não, calma, rapaz, não. Pega esse pedaço de terra para você, fica aí, produz nessa terra, tá entendendo? E vamos conversando. Então, a igreja católica, ela também foi convertendo os bárbaros ao cristianismo, doando terra, assentando esses bárbaros, tá ok? Pois ela via nos bárbaros pessoas a serem convertidas ao cristianismo. Então, uma das formas de gerar o feudalismo com uma política descentralizada era a igreja dando pequenos pedaços de terras para esses bárbaros invasores, e a própria igreja muitas vezes era o feudo. Muitas vezes um bispo acabava sendo um senhor feudal e tendo camponeses trabalhando para aquele bispado. Compreenderam? Então nós já aprendemos uma forma de surgir o feudo. A outra seria o colonato romano. Como surgiu o colonato romano? Veja bem. Roma, na segunda metade do Império, do século III, II, né, ali depois de Cristo, para sua queda, por volta do ano 300, anos 200 para sua queda já, que Roma vai cair em 476, no século V, né? Então, naquele momento, o que aconteceu? Roma havia conquistado vastas áreas de terra e essas áreas estavam vazias. Então, o Império criou um sistema chamado colonato. Ela pegava uma pessoa importante, já de bens, e dava um pedaço de terra para aquela pessoa, e aquela pessoa produzia lá naquela terra. Ela levava seus escravos, levava os clientes para trabalhar e até alguns plebeus, porque no fim do Império Romano a plebe havia se empobrecido demais. Então ela leva algumas pessoas para trabalhar. Só que esse sistema, o colonato, ele vai se ampliar no fim do Império Romano. Por quê? Começam as invasões bárbaras. E aí nesse momento imagina assim, imagina comigo. Você tem um romano,
O cara tem uma loja de tecidos com seus escravos, a família, não sei o que, de repente uma horda bárbara invade a cidade, destrói tudo, saqueia a loja do cara, leva seus escravos, leva a família como escravo, destrói tudo, acabou tudo. Esse cara vai cobrar de quem esse prejuízo? Ora, do governo romano. Se ele paga a lei, se ele obedece à lei romana e paga impostos a Roma, ele vai cobrar do governo romano. Ele chegava lá, tá entendendo? E o governo romano, como é que eu faço agora? Queimaram minha loja, destruíram tudo, eu não tenho nada. Aí o governo romano falava assim, olha, eu não tenho como trazer sua família de volta, eu não tenho como trazer seus escravos de volta, o que eu posso fazer é te dar terras lá nos confins da Gália, eu te dou terras lá nos confins da Bretanha, compreenderam? E você vai lá, produz, que eu, governo romano, compro o seu produto. Pode ir lá. O cara não tinha saído e entrava no sistema do colonato. Esse cara ia para lá, produzir naquela terra, arrumava escravos, arrumava plebeus, clientes para trabalhar. Por isso que o clientelismo cresceu muito no final do Império Romano. E a galera trabalhando para ele e ele vendendo para o governo romano. Só que chegou o momento, galera, que o Império Romano ele caiu, o Império Romano ele acabou. E aí esse cara que estava lá, que era o colono, que era o colonato, que era o dono daquela terra, que comercializava com Roma, se não existe mais o império, não tem mais para quem aquele cara vender, não existe mais comércio. Aquela terra passou a pertencer a ele, ele então se transformou num senhor feudal, e aquela terra dele se transformou no seu feudo. Essa é a forma romana de surgir o feudo, olha só. Compreenderam? Um outro que nós temos seria a germânica. A germânica seria o comitatus. O que seria o comitatus? O comitatus é o seguinte, você tem um rei bárbaro, que é um rei guerreiro, ele não é um rei que é absolutista que manda e desmanda. Você tem um rei bárbaro, esse rei bárbaro, ele então tem alguns amigos fiéis que são guerreiros, né, que compõem esse comitatus, 10, 15 guerreiros, e eles saem para saquear. Eles saem para saquear cidades, eles saem para saquear outro povo germânico, tá entendendo? Pilhar, trazer as coisas. E às vezes eles saíam só para arrumar confusão também. O cara ia arrumar a confusão, entendeu? Dava porrada para todo lado, não sei o quê, e depois ia para uma taberna encher a cara, comemorar, tá entendendo? É onde a galera até diz a história, né, da cerimônia chamada Skull, né, que é a cerimônia chamada Skoll, né, que os bárbaros germânicos tomavam a cerveja no crânio do inimigo que ele matou. É verdade, os caras cortavam a cabeça, arrancavam a pele, era o crânio do inimigo, mas claro que ele não tomava ali dentro do osso, né, ele botava caneca dentro do crânio do cara e bebia, pô. Não tinha como, tem gente que imagina que ele bebia no crânio, o nome da cerimônia é essa, beber no crânio do inimigo, né, não, bacana. Né? Que inimigos aí seria uma coisa interessante. E aí, nesse caso, ele botava a caneca, né? Dá para imaginar. Senão, na hora que jogasse a cerveja, vazava pelos buracos do crânio, pô. Não tinha condição, cada um, né? Então, esse rei, os caras comemoravam. O que aconteceu? Muitos desses reis bárbaros, com seu comitatus, invadiram terras romanas e aí fizeram assim. O cara invadia um grande pedaço de terra. E aí ele era esse rei bárbaro, ele falava, fulano, você sempre me ajudou, então esse pedaço de terra é seu. Beltrano, você sempre me ajudou, esse pedaço de terra é seu. Ciclano, você sempre me ajudou, esse pedaço de terra é seu. Ciclauceno, você sempre me ajudou, esse pedaço de terra é seu. Então cada membro do comitatus ganhava um pedaço de terra, olha só. E esse cara podia mandar na própria terra. Então esse rei bárbaro e seu comitatus acabaram dando origem também ao feudo. Ficou claro? Espero que sim. Tá gostando? Dê seu like no canal aí. É importantíssimo pra gente, tá entendendo? Importantíssimo pra gente, para manter o canal, divulgar. Se inscreva no canal aí, marca o sininho para ter mais aula, uma série de histórias, documentários e tudo mais que nós temos. Tá ok? Vamos lá! Dentro dos pontos políticos ainda, nós temos aqui então
a estrutura do feudo. A estrutura do feudo. Nós estamos falando de que período mesmo, galera? Alta Idade Média. Então não existe castelo de pedra. Isso mesmo. Os castelos de pedra só começarão a ser construídos no século XII. Ora, século XII é Baixa Idade Média. Então a gente pode afirmar numa prova, podemos afirmar no Enem, podemos afirmar num concurso público, que a construção dos castelos da Idade Média começou no século XII. Professor, então começou a construir castelo na Idade Média? Sim, mas no final. Porque se os castelos de pedra que vocês conhecem começou a ser construído no século XII e a Idade Média acabou no século XV, galera, o auge da construção dos castelos de pedra é a Idade Moderna. Já é a Idade Moderna. Estava acontecendo lá a Revolução Industrial e estavam construindo castelos, ó. Estão entendendo como funcionou? A maior parte do tempo, na Idade Média, nós tínhamos paliçadas de madeira, fortes de madeira, que era mais ou menos assim, ó. Compreenderam? Era mais ou menos assim. Aí tinha um camaradinho aqui que ficava aqui vigiando, a bandeirinha daquela família de nobre, olha lá. Aí você tinha um copo, né, de madeira, cada ripa desse tamanho, você viu o senhor feudal pelado lá dentro, em volta aqui, você não tinha um riozinho com lago, igual aparece desenho animado com jacaré, tubarão, esquece isso. Você tinha um lamaçal. Eles jogavam água o tempo todo, porque caso esse feudo fosse invadido, porque um senhor feudal invadiu o feudo do outro, ele podia então ter dificuldades na lama, se afundar na lama, ficar preso na lama para atacar. Aí, os castelos de pedra lá do século XII, XIII, XIV, XV, XVI começaram a usar água, realmente. Compreenderam? Então, nós tínhamos fortes de madeira, paliçadas de madeira, mas que você, aluno, pode chamar de castelo de madeira. Mas são fortes de madeira. Eu só quero que você entenda que a data dos castelos, porque quando fala em Idade Média, eu falo em castelo. Vocês pensam em castelo de pedra. E nem sempre existiu um castelo de pedra. Tá entendendo? Eles eram de madeira e a partir do século XII que é o castelo de pedra. Porque o castelo pode ser de qualquer coisa. Um castelo de madeira, um castelo de pedra. Tá entendendo? Um castelo de cristal. Um castelo de chocolate, de confete. Olha só. Não é não? Um castelo de chocolate, de confete. Castelo pode ser de qualquer coisa. O nome castelo, aqui era de madeira no início e depois foi de pedra. Aí você tinha aqui um pequeno estábulo, olha lá, um pequeno estábulo, com a chaminé, onde tinha um forno e todo mundo produzia, ó. Tá entendendo? Aí você tem aqui, nesse momento, o chamado manso senhorial. O manso senhorial eram as terras produtivas do senhor feudal, onde os servos iam trabalhar lá nessas terras. Aí você tem aqui o manso servil. Eram as terras produtivas dos servos do senhor feudal, que nós vamos falar da economia, vamos falar da servidão medieval. O manso servil, as terras que o servo podia trabalhar. Primeiro o servo trabalhava no manso senhorial, nas terras do senhor feudal. Depois o servo ia lá trabalhar no manso servil, que eram as terras que o senhor feudal deixava ele produzir para ele próprio. E aí nós temos um outro manso. Exemplo, aqui passava um rio. Aqui passava um rio. O rio era chamado de manso comunal. Por que manso comunal, galera? Porque até esse rio era um feudo. Depois do rio era outro feudo. Olha lá. Compreenderam? Então era um manso comum, era uma terra comum a todas. Aí outro exemplo, aqui ao norte você tinha uma floresta. Olha lá, as arvorezinhas, aqui ó, as arvorezinhas. Perceberam? A floresta também era um manso comunal. Aí ó, tá ok? Até a floresta era, nesse caso aqui então, tá ok? Um feudo, depois da floresta, outro feudo. Mas ambos usavam a floresta, ambos os feudos, tá? Aí você tinha a casinha dos camponeses, não resta dúvida, ó lá, que viviam aqui, tá entendendo? Mas chegava uma determinada região
extremamente alagada, que era o famoso pântano. Quem vivia no pântano? Tá ok? O Shrek? Não, não é o Shrek. Né? Quem vivia no pântano era a vila. Quem vivia no pântano era a vila. Muitas vilas, na alta Idade Média, eram nas piores terras. Os senhores feudais pegavam as melhores terras e as piores terras de produzir ficavam para os vilões. Isso mesmo, vilões. Quem eram os vilões? Quem morava na vila, no pântano, nas piores terras. Turma, o sonho de um vilão era ser um servo medieval. Porque o servo, partindo agora aí para a explicação dos pontos econômicos, tá ok? Já o servo medieval, ele servia em troca de alguma coisa. É o que Marx vai chamar de modo de produção servil ou modo de produção feudal. O camponês, ele é um servo, ele serve o senhor feudal dentro de um contrato durante um tempo, em troca de ter uma boa terra para produzir e em troca de ter a proteção do senhor feudal e sua cavalaria. Porque quem morava na vila não tinha proteção de nada. Então o sonho de um vilão era virar um servo, fechar um contrato. Tinha senhor feudal que tratava mal o seu servo. Quando vencia o contrato, o servo pegava suas malinhas e ia embora. Não tinha problema. Porque veja bem, servo não é escravo. Escravo é mercadoria. Escravo é comprado, vendido, penhorado. Servo, ele serve em troca de alguma coisa. No caso do servo medieval, servia em troca do uso da terra e a segurança de um feudo. Compreenderam aí? Tá claro? E aí, esse era um feudo, tá certo? Para a gente fechar esses pontos políticos aí, tá? Fechar esses pontos políticos, você entendeu a estrutura do feudo, nesse momento. Falando aqui de um outro ponto importante dentro da política, que era a relação sucerano-vassalo. A relação suzerano-vassalo, olha lá. A relação sucerano-vassalo é uma relação somente entre nobres. É uma relação somente entre nobres e é uma relação de fidelidade militar. Tá ok? De fidelidade militar. Então a relação sucerano-vassalo é uma relação somente entre nobres, de fidelidade militar. Professor, a relação do senhor feudal com o servo não é sucerania e vassalagem? Não, não. Essa é a relação servil. Acabamos de ver. Então são duas relações que existem na Idade Média. A relação servil, que é o camponês servindo ao senhor feudal em troca da segurança do feudo, e a relação sucerano-vassalo, que é a relação somente entre nobres de fidelidade militar. Exemplo, um nobre precisa de ajuda militar para enfrentar um outro senhor feudal. Ele chega para aquele senhor feudal e fala: olha, eu preciso da sua ajuda, cara. Eu preciso da sua cavalaria, eu preciso da sua ajuda. Aí o cara falava: então vamos fechar uma relação sucerano-vassalo. Eu vou te ajudar, mas você me deve obediência e me deve ajuda sempre que eu precisar. Numa cerimônia que recebia o nome de ato de investidura aí, ó. Ato de investidura. Compreenderam? Esse é o nome dado. E aí eu posso logo afirmar para vocês, então, dentro dessa relação sucerano-vassalo, vamos colocar dessa forma, que o vassalo é sempre quem pede ajuda. O vassalo é sempre quem pede ajuda. Vamos escrever dessa forma. É o nobre que pede a ajuda, que aí você nunca mais esquece. Relação sucerano-vassalo. Quem é que pediu a ajuda? Quem é o vassalo? É quem pede ajuda, é o que tem que obedecer ao sucerano. Compreenderam? Mas muitas vezes um vassalo,
ele também era sucerano de outro senhor feudal, porque alguém precisava de ajuda, vinha pedir a ele. Ele ajudava, ele virava sucerano daquele vassalo. Então a relação sucerano-vassalo ia criando uma teia de alianças políticos militares dentro da Idade Média, que depois vai culminar num porradeiro desgraçado entre eles. Outra forma da sucerania e vassalagem surgir, nesse caso, além dessa aliança militar, foi justamente a terra. Às vezes, um senhor feudal, ele tinha uma terra enorme, e aí ele precisava colocar gente para proteger as fronteiras. Ele pegava o filho de outro nobre, tradicionalmente o filho mais jovem, que era nobre, mas não era, né, o mais velho para herdar a terra, e dava um pedacinho de terra para esse cara. Falava assim, ó, fica com esse pedaço de terra para você, e aí você, então, nesse momento, vai se tornar um marquês, um marquês, olha lá, porque está na fronteira. Aí vai nascendo os títulos de nobreza. Aí ele pegava, dava outro pedacinho de terra aqui, você é o conde, tá? Então vai surgindo os títulos de nobreza de acordo com a posição da terra, ampliando a relação sucerano-vassalo. Tá claro? Espero que estejam gostando aí. Dê seu like se você está gostando, indica seus colegas. Porque aí, para a gente fechar os pontos políticos, faltava isso, e nós podemos entrar aqui nos pontos econômicos, que nós já abordamos alguma coisa. Como eu falei, nós temos o modo de produção, servil, ou feudal, assim era chamado. O servo trabalhava em troca da segurança. Mas lá dentro do feudo, esse servo tinha que pagar alguns impostos. Ora, professor, se não tinha dinheiro, como que ele pagava? Ou ele pagava com produto, compreenderam? Ou ele pagava com trabalho. Então nós temos 3 impostos básicos em todos os feudos. Nós temos a chamada corvéia. A corvéia era o trabalho do camponês a maior parte da semana no manso senhorial, ou seja, na terra do senhor feudal. Outro imposto seria a talha. A talha era o seguinte, como nós falamos, o camponês, o servo, tinha sua terrinha lá dentro para produzir para ele. O que era talha? Talhar, repartir. Galera, parte da produção dessa terra que o camponês produzia para si próprio era do senhor feudal. Então presta atenção, a corvéia é o camponês, o servo trabalhando para as terras do senhor feudal, produzir alimento. A talha é o camponês